Ô, bem, eu tô igual aquele meme lá, me derrubaram aqui, pô. E aí, gente, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Pontualmente às 16h05, quer dizer, pontualmente, que o meu já deu 16h06, vamos começar mais um evento do Bem Mais Saúde. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês por mais uma vez estarem aqui com a gente. E quero saber se vocês estão vendo bem, ouvindo bem. Por favor, digam aí no chat se vocês estão nos ouvindo. Eu vi que já tem gente com câmeras ligadas, eu gosto disso, porque aí a gente vê que a gente está perto, mesmo longe, né? E pandemia, depois de pandemia, foi assim, né? É perto assim na tela, né? Muito bom, gente. Por favor, vão deixando aí pra gente, se vocês estão ouvindo legal aí no chat. Digam também a empresa de vocês, cidade que vocês estão, para a gente saber um pouco mais. A gente tem gente em tantos lugares aí do Brasil conectados com o nosso ecossistema, que é legal a gente saber quando vocês estão nos vendo. A gente fica muito feliz. Ó, em Mossoró, Rio Grande do Norte, Salinor. Vocês sempre estão com a gente, viu? Super obrigado, pessoal da Salinor aí, que sempre nos acompanha. Muito bom ter vocês aqui com a gente. É isso aí. Vamos começar a bater aquele papo? Vamos falar sobre bem-estar financeiro, hein? Bem-estar financeiro. Hoje é um tema super importante. Quem está precisando falar sobre bem-estar financeiro, diga eu aí no chat. Eu mesmo vou colocar. Eu. Vou colocar lá. Eu. A Manuela também já colocou. Eu, desesperadamente. Só não pode passar para o próximo. Gente, esse é o nosso tema, né? Como somamos a diferença se multiplica. Antes de começar, pega seu celularzinho aí, por favor, aponta a câmera para esse QR Code e vota na gente lá no Top of Mind RH. Finaliza, acho que em outubro, a votação. E é muito bom contar com a indicação de vocês. Nós estamos no Top 5, tá? Nós estamos na categoria, finalizando na categoria Top 5. Só não pode passar para o próximo. Faz uma gentileza, coloca o link aí também nos comentários. Tem um videozinho. Gustavo, antes de passar o vídeo, checa para ver se na hora que você compartilhou, você colocou para liberar o som do vídeo também, que ele tem um somzinho aí. E eu acho que o seu áudio precisa estar liberado também. Deixa eu conferir Gente, eu já aqui. vou apresentar o Gustavo para vocês. Tá? Ele já vai falar aí. Aí, um monte de gente falando, eu umas 3 vezes. É, gente. Vamos Pode falar, tocar. vamos falar. Boa, deixa eu dar o play. Tá mudo o seu microfone, Thiago. Ah, verdade. Legal, gente. Esse é o nosso vídeo manifesto. E eu vou falar rapidinho, assim, ser bem sucinto, para explicar para vocês, para quem não nos conhece, né, de alguma maneira, e acabou chegando aqui a primeira vez.
A Manu está pedindo o link da reunião. Coloca no chat para a gente, por favor. E vocês que estão nos vendo aí também, mande no grupo aí da empresa, mande para todo mundo para se conectar com a gente nesse papo. A gente vai falar hoje sobre bem-estar financeiro, um papo super importante. E depois das nossas apresentações formais, eu já vou trazer algumas informações bem legais para abrir o nosso papo. Vamos lá, gente. Falando da Bencorp, nós somos especialistas de gestão de saúde corporativa, né? Através de soluções integradas em benefícios, medicina ocupacional e segurança do trabalho, tá? Tudo isso está integrado numa rede de soluções de bem-estar corporativo, como atenção primária de saúde, que visa cuidar antes de adoecer para evitar que isso impacte lá na frente no sinistro, né, em qualquer grau de saúde com o colaborador. O Saúde da Gente é uma plataforma, né, de acesso simplificado à saúde através de telemedicina, com tecnologia e time próprio de saúde. Isso é muito legal, porque a saúde por assinatura está se tornando um grande aliado aí na construção de uma vida saudável. Bom, a Ônima é um hub de soluções também em saúde ocupacional, só que num ambiente totalmente digital, com conexão direta à EE social, agendamento eletrônico, conectado com todas as clínicas aí no Brasil. E para quem quer empreender, nós temos a Quera, né, empreender na área da saúde, né, que é a nossa plataforma de telemedicina para quem quer ser o facilitador entre o usuário, né, a pessoa que procura acesso à saúde, e você como fornecedor de soluções para a saúde. Gente, assim, 10 segundos falando super assim sobre o ecossistema, né? A gente poderia falar horas aqui sobre todas as soluções, mas não é a intenção de hoje, é só para vocês conhecerem a gente rapidamente. Quem quiser mais informações, entra nos nossos sites lá. No finalzinho vai ter todos os links. E aí, para conhecer um pouco mais sobre a gente. Pode tocar para o próximo. Vamos falar de coisas importantíssimas agora. Bom, deem uma olhada aí no título dessas matérias, gente. E como nós estamos aí no mês de junho, é o mês da diversidade e inclusão. E essas recortes que nós trouxemos, e por isso a importância do tema que a gente vai falar hoje, nesses recortes aí a gente notou que pessoas LGBTQIA+, ganham menos e gastam até mais para viver por conta de risco à segurança, por às vezes ter que escolher um local mais caro para morar, né? Então, isso é uma das informações super importantes. As pessoas LGBT também sofreram mais no pós-pandemia, né? Durante a pandemia e no pós-pandemia, por uma série de razões. Mas a gente pode falar sobre falta de estrutura familiar, menos acesso a recursos, menos acesso à educação e ao emprego, né? Uma parcela da população LGBTQIA+, está classificada, inclusive, no nível grave de vulnerabilidade, né? Levando em conta renda e trabalho. Então, assim, fica mais exposto às doenças, Covid, né? E reduz ainda mais o acesso à saúde. Bom, falando de uma maneira geral, assim, bem ampla, né? Mais da metade da população brasileira, né, de trabalhadores brasileiros, 60 e poucos por cento, se não me engano, são 63%, enfrentam problemas financeiros. Essa matéria da CNN aí apontou que existe uma relação, inclusive, entre saúde financeira e a saúde mental e física das pessoas, né? E mostra que mais de 50% das pessoas que foram entrevistadas que tinham problemas financeiros tinham também algum problema de saúde. E assim, pensando nisso tudo, né, vamos mais longe. Imagina outros grupos: cadeirante, deficiente visual, deficiente auditivo, pessoas com restrição de mobilidade, pessoas com problemas cognitivos, autistas, enfim. Então, assim, a gente sabe o quanto o acesso à informação é importante, né? E nós estamos aqui, todo mundo, tá? A gente faz parte desse ecossistema, né? E nós estamos aqui justamente no papel de estimular essa conversa, de trazer informação, e que nós que estamos aqui sejamos agentes disseminadores, né? Então, para quem você puder, se você absorver um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, a gente não, Gustavo, que eu já vou chamar, se você puder absorver um pouquinho, transmitir essa informação, acho que a gente cumpre muito bem. Bom, para falar de uma maneira geral, por que a gente escolheu, por que a gente está falando de bem-estar financeiro, né? Porque
é fundamental para trazer as pessoas, né, em condição de protagonismo, né, de serem independentes, de terem possibilidades de fazer melhores escolhas na vida, né, de de criar mais oportunidades para evoluir. Então, para falar sobre isso, né, bem-estar financeiro, diversidade aí, nós vamos chamar o Gustavo da Alia, que ele vai se apresentar aí, falar um pouquinho dele e também da Alia, e vai nos ajudar a entender todo esse mecanismo e o que envolve bem-estar financeiro. Primeiro, deixa eu agradecer super, o Gustavão foi super gentil com a gente, bateu um papo, topou na hora a parceria, e para quem não sabe, a Alia é o nosso mais novo parceiro no Saúde da Gente, né, os serviços da Alia, né, todos os benefícios que a Alia tem estão disponíveis para quem tem a assinatura do Saúde da Gente, isso é muito, muito legal. Então, Gustavão, seja super bem-vindo, super obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente aí. E, gente, assim, surgiu dúvida, lança aí no chat, que eu vou olhando aí as perguntas, no momento eu vou aqui levantando a mão, puxando, tá bom? Fiquem à vontade aí para interagir, porque isso aqui é bate-papo, se eu não me engano é o 17º já, então é bate-papo, vamos bater papo, tá bom? É para a gente aproveitar esse momento mesmo. Gustavo, seja bem-vindo. Boa, brigadão, Thiago. Pô, super obrigado pelo convite. Eu falo para todo mundo assim, essa é a parte mais legal do meu trabalho. Eu vim aqui conversar, passar um pouco de informação, então é óbvio que eu topei na hora aí. E muito prazer para todo mundo. Acho que vou reforçar o que o Thiago falou. Por favor, mandem no chat. Acho que a ideia aqui é também tirar algumas dúvidas. Eu sei que todo mundo aqui tem alguma dúvida, já ficou na dúvida entre comprar imóvel, alugar, tem algum parente que está precisando de alguma luz aí para ajudar. Então, mandem aqui no chat que aí eu vou lendo. No final também vou abrir o microfone para quem quiser contar ou contar algum caso ou tirar alguma dúvida. Então, fiquem super à vontade aí e para mim é um prazer estar aqui falando sobre isso. Acho que, né, 40 pessoas por enquanto aí já parando aqui para ouvir um pouquinho disso. Mas eu queria antes trazer por que que é importante. Acho que o Thiago já trouxe alguns pontos aqui que são relevantes, mas reforçando isso, eu queria trazer uma realidade que é muito comum no Brasil como um todo e muito provavelmente para a grande maioria de nós aqui já esteve bem próximo disso. Hoje no Brasil, praticamente 79% das famílias estão endividadas, ou seja, essas famílias, elas, né, você não está ainda naquele espectro onde você está acumulando, pensando já na aposentadoria, você está quitando ali as suas parcelas de algum financiamento, você está com uma dívida no banco, alguma coisa, e aí tá trabalhando para sair do vermelho. E um ponto que para mim ele é o quadro de maior estresse financeiro, que é que as pessoas não, boa parte das pessoas não conseguem guardar dinheiro. Então, só 15% das pessoas conseguem guardar dinheiro todos os meses com frequência, ou seja, 85% da população no Brasil não consegue poupar para sua aposentadoria. E isso é um problema muito grande, porque a gente fica dessa forma dependente da previdência do governo ou então dos planos de previdência que as empresas acabam fornecendo para os seus funcionários, tá? Então, esse é um quadro que ele está disseminado na população como um todo e as empresas têm que olhar para isso. É super importante a gente ter esse olhar cuidadoso com os nossos colaboradores. E esse fato de não conseguir poupar dinheiro deixa as pessoas muito despreparadas para qualquer imprevisto. Eu bati o carro, eu tive um problema de saúde, eu tive que socorrer alguém porque precisou de dinheiro, eu vou acabar me endividando. E aí isso acaba virando uma bola de neve. E a ideia da Alia é ajudar a não ter esse cenário, né? A gente mudar esse cenário dentro das empresas, porque acaba gerando um impacto muito grande nos colaboradores. Como o Thiago até mostrou, né, 74% das pessoas elas dizem que dinheiro é a maior causa de preocupação ou de angústia. Quem aqui nunca ficou preocupado porque estava com alguma conta atrasada ou estava com um gasto muito elevado em algum momento da vida e aí isso vai te gerar uma angústia. A gente, né, às vezes faz conta ali para fechar o mês. Isso vai causar insônia, isso vai diminuir o rendimento no trabalho, você não vai conseguir terminar algumas tarefas, enfim, isso vai gerar um estresse para você que vai impactar
no seu rendimento, e isso na empresa é dinheiro que está sendo deixado na mesa. Então, tem um estudo que mostra que as empresas que têm um alto índice de funcionários estressados financeiramente chegam a perder 17% do rendimento desses funcionários. É um valor muito grande, é dinheiro que está sendo deixado na mesa por a gente não olhar para algo tão importante para esse colaborador. E aí, antes me apresentando só, né, já falei por que eu me apaixonei pelo tema, por que é importante a gente olhar para isso. Meu nome é Gustavo, eu sou sócio fundador aqui da Allia, sou o CEO da companhia. Eu, né, já passei por várias empresas aí no mercado, mas trabalhei muito em infraestrutura, em fundos de investimento. Meu apelido é Panda, então fiquem à vontade, eventualmente alguma comunicação da Allia ou, né, nas minhas redes sociais isso vai aparecer. Sou fanático por futebol, videogame, tenho meus cachorrinhos aqui, se eles latirem, já peço desculpa, mas eles estão dormindo agora, então já me apresentando um pouquinho. A gente fundou a Allia faz 10 anos e desde então eu me apaixonei, eu já gostava muito do tema de finanças pessoais, né, na minha vida pessoal. Acho que vou contar um pouquinho do histórico aí da minha família que fez levar para isso. E aí, com a Allia, eu vi como uma ferramenta de poder trazer né, uma nova visão, uma ferramenta para ajudar as pessoas. E toda essa origem desse problema, ela vem já dos nossos avós, tios, pais, que eles viviam num cenário de muita incerteza, cenário de hiperinflação, onde você não conseguia se planejar financeiramente. Você sobrevivia, né? Quem aqui nunca ouviu de um tio, de uma avó, não, investimento é imóvel, tijolo, isso aí não perde valor, né? Você tem que comprar um imóvel aí, porque naquela época era a única coisa que detinha valor mesmo, que ela, de fato, ali não perdia o valor ao longo do tempo. Era você ter um imóvel. Qualquer outra coisa que você investisse ou aplicasse ali, ele ia sofrer uma deterioração muito grande por conta da inflação e não tinha tantos recursos. Com a entrada do Plano Real, e que fez 30 anos, né, agora, a gente teve uma mudança muito drástica nesse cenário, onde a gente tem uma estabilidade, apesar de, né, a gente falar assim, pô, a inflação agora está alta, ou, né, ficar se discutindo muito isso, a gente está num cenário muito diferente do que a gente teve durante décadas aqui no Brasil. E isso fez com que as pessoas não aprendessem a se planejar, isso não fosse um tema recorrente. Então, quero que ninguém se sinta mal porque não sabe fazer planejamento financeiro, não tem essa facilidade com as planilhas e tudo mais, porque a gente não aprendeu. Nossos pais não aprenderam, nossos avós não aprenderam. Acho que é nosso papel aqui a gente passar, né, aprender um pouco e passar para as próximas gerações, que aí eles vão conseguir ter um cenário bem melhor do que o que a gente tem. Mas dá para a gente trabalhar muito já no dia a dia, e acho que eu queria trazer um pouquinho do conceito de bem-estar financeiro. O bem-estar financeiro ele não é o número ou o valor que está na sua conta no banco, tá? O bem-estar financeiro ele está muito mais relacionado à sensação de segurança que você tem com como você está hoje, como que você está com o seu futuro, né? Se você está seguro com o que você está construindo para o seu futuro, e também com relação à liberdade de escolha. Eu posso viver a vida de uma maneira que me satisfaça. Então, o bem-estar financeiro ele tem esses dois pilares que são muito fortes, e aí eu vou tentar trabalhar um pouquinho desses pilares aqui com vocês, trazendo algumas dicas, tá? Então, não pensem aqui num número, até porque a realidade de cada pessoa, de cada família é diferente. E aí, fazendo o link com o ponto que o Thiago trouxe sobre a população LGBT, exatamente, cada família é de um jeito, cada pessoa tem um planejamento seu, né, tem uma origem familiar diferente. Então, o planejamento e o bem-estar financeiro, ele é construído individualmente. Cada pessoa vai ter que né, ter um mínimo aí, uma jornada de ter um pouco de conhecimento para conseguir aplicar isso dentro do seu dia a dia e fazer o seu planejamento pessoal e o seu planejamento familiar também, tá? E aí, como que funciona essa jornada? O primeiro passo dela é o que a gente está fazendo aqui, é adquirindo conhecimento. É a gente, através de educação financeira, a gente ir melhorando as nossas habilidades aqui, né? A gente ir conquistando e desenvolvendo essas habilidades através do conhecimento,
para a gente começar a aplicar, de fato, aí para mudar a nossa situação. Então, a gente participar de uma palestra aqui é isso, a gente consumir conteúdo, seja impresso, seja conteúdo no YouTube. Hoje é muito legal ver, tem muito conteúdo disponível na internet, óbvio, tem o filtro que tem que ser feito para esses conteúdos, né, para você não cair num conteúdo que possa te induzir a algo errado, mas tem muita coisa disponível, muitos bons autores aí disponíveis que estão dando esse conteúdo de graça hoje. Então, isso é muito importante. E aí, o segundo passo é você mudar o seu comportamento. E para isso, você vai ter ferramentas que vão te ajudar a introduzir novos hábitos ou reforçar hábitos financeiramente mais saudáveis, tá? Então, a mudança de comportamento, ela é ideal, ela é necessária, na verdade, para quem quer mudar o seu bem-estar financeiro, né? Quem quer melhorar o seu bem-estar financeiro. Então, esse é um ponto importante. E aí a gente cai numa etapa já mais evoluída, que aí você começa a ter o controle da sua situação. Óbvio que a gente está falando aqui mais de quem a gente pensa mais em quem é investidor, que aí consegue escolher onde vai aplicar, mas o controle ele também está na pessoa que está endividada. Se eu tiver o controle de como que está a minha questão do meu endividamento, eu estou conseguindo pagar tudo, isso já é uma elevação do seu bem-estar. Aquilo ali já está te trazendo mais tranquilidade, porque você sabe que você está no controle da situação. Então, é uma jornada que ela passa, né, por esses 3 pontos aqui, onde a gente vai conseguir no final aí cair dentro do pote de ouro aí do bem-estar financeiro. Eu vou trazer para vocês um pouquinho aí de cada um desses pontos aqui para a gente conversar. E aí, o primeiro ponto que eu trago aqui de hábito e de conhecimento, ele parece tão básico que alguém vai virar aqui e falar: pô, não é possível, eu aqui, quinta-feira, 4 da tarde, parei para ouvir o cara falar isso. Mas é o fluxo de caixa positivo. Basicamente, o que que é? É o quanto eu ganho, ele ser maior do que as minhas despesas. Ou invertendo, o quanto eu gasto tem que ser no máximo o quanto eu ganho. Você não pode gastar mais do que você ganha. E parece básico, mas é muito difícil de conseguir isso. Como eu mostrei lá, 85% das pessoas não conseguem poupar dinheiro. Então, a maioria dessas pessoas está gastando um pouco mais do que está ganhando, muitas vezes por circunstância da vida, por alguma coisa que ela não tem totalmente o controle. Mas a ideia é que a gente tenha esse controle, a gente consiga obter esse controle da vida financeira, e esse é o ponto fundamental de toda a história. O fluxo de caixa positivo, ele vai fazer com que todo mês você consiga poupar um pouquinho para um sonho de curto, médio ou longo prazo. E é só isso que vai conseguir fazer. Não existe outra, né? Não tem um caminho mais curto aí nessa jornada. Você sempre tem que ter um pouquinho de caixa positivo para você ir construindo aí a sua poupança, tá? Então, isso é super importante. E aí, um hábito que eu sempre trago para todo mundo aqui, como é muito mais difícil você ter uma elevação da sua renda, né? Você tem é muito difícil, a gente já trabalha, né, muitas horas, então, para muitas pessoas, às vezes, não é possível ter uma renda extra fazendo alguma coisa num horário livre, porque tem compromisso em casa, tem filho que tem que cuidar, enfim, muitas vezes é muito difícil você ter um aumento da sua renda. Então, o que está mais na nossa mão é você controlar um pouco as suas despesas. E para controlar as despesas, um dos pontos importantes aqui é você entender como que é a sua relação com as compras, tá? E aí, um dos pontos fundamentais para isso acontecer é você entender se os itens que você está comprando, eles são uma necessidade, eu preciso desse item aqui para sobreviver, ou é um desejo, eu estou atendendo a um desejo meu que eu não tenho a necessidade, mas eventualmente é um desejo e que vai me fazer bem, vai me satisfazer de alguma forma. Quando você começa a ter clareza dessa situação, é natural você ter uma redução dos gastos, porque a necessidade não tem jeito, você vai ter que pagar, você precisa morar em algum lugar, você precisa se alimentar, você precisa eventualmente ter um tratamento médico, são necessidades, a gente não tem como fugir disso. Você precisa se transportar pela cidade, enfim, não tem como você fugir. Agora, o desejo, eu quero um telefone novo, eu quero um carro
né, novo, esses itens, eles não são, né, necessários. Você, eventualmente, você pode continuar com o seu carro atual, ou, eventualmente, se você anda de transporte público, você não tem a necessidade de ter um carro, dependendo do quanto você precisa se deslocar. Então, se você está querendo só suprir ali esse desejo, você tem que entender que ele não pode afetar a sua situação financeira, ou que você minimamente se planejou para conseguir comprar esse item. Então, pô, eu vou trocar de celular? Eu vou trocar, mas eu me planejei para isso. Eu poupei todos os meses aqui e eu vou conseguir um descontinho à vista e também um descontinho na Alha para comprar esse celular mais barato. Eu vou trocar de carro? Eu escolhi um carro que vai me atender bem, mas que eu não estou comprando nada além do que eu preciso. Então, é importante você ter essa divisão do que é uma necessidade e do que é um desejo. E aí, naturalmente, você vai conseguir ter uma redução dos seus gastos. Acho que um ponto importante também é entender o que são gastos que, hoje em dia, eu vou até falar um pouquinho mais de streaming, de assinaturas. A gente tem tantas assinaturas aí que a gente acaba em algum momento assinando, mas você queria muito ver aquele item ali, mas você acaba perdendo ele do controle, e aí, né, você revê as suas necessidades a todo momento, os desejos que eventualmente você atendeu em algum momento, porque encaixava no seu orçamento, você revê se ele não está impactando mais. Enfim, acho que isso é uma boa dica. Um passo legal que muita gente do meu time aqui passou e eu incorporei isso na minha vida é quando eu vou comprar algum item online, e é o jeito mais fácil, né? Os sites, eles são sacanas lá, eles deixam tudo o mais fácil possível para você conseguir comprar. O que eu faço? Eu deixo na tela, assim, pelo menos 12 horas. Eu deixo ali, ele vai ali, eu vou amadurecer. Então, eu não compro nunca na hora, assim. Porque aí você vai amadurecer essa decisão. Pô, será que eu preciso mesmo? Será que isso aqui vai afetar as minhas finanças? Pô, será que eu faço uma pesquisa de preço para ver se eu encontro mais barato esse item? Então, só de você incorporar isso, de deixar ele aberto, não comprar logo que você viu o item, isso já vai fazer você reduzir um pouco seus gastos, ou porque você deixou de comprar algum item, ou porque você pesquisou e comprou ele mais barato. Então, essa é uma dica importante aí para usar. Eu sei que muita gente já utiliza disso, mas é legal passar essa dica para todo mundo. E aí, sempre me fala assim, mas o meu vilão aqui é o cartão de crédito, porque tá lá, eu só sinto depois que eu paguei e eu cedo aos desejos mesmo, gastei aquele Uber a mais ali, saiu no cartão, eu nem vi que eu gastei. É, Aí eu tenho uma boa e uma notícia. O problema não é o cartão de crédito. Essa é a boa notícia. A má notícia é que o problema está em você mesmo. Você que está tomando as decisões para usar esse cartão de crédito, né? O cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. Então, né, quem decide se ele vai ser utilizado bem ou mal é a gente. Então, tem pessoas que não conseguem se controlar, né? Ali, o cartão de crédito, você não consegue impor essa barreira na utilização do cartão. Então, tudo bem. É uma das estratégias você eventualmente cancelar o cartão para evitar isso. Mas o cartão ele pode ser utilizado para o lado positivo, para te possibilitar comprar um bem que é uma necessidade. Pô, minha geladeira quebrou, eu preciso comprar uma geladeira nova. Você não conseguiria pagar à vista, mas você pode parcelar. Enfim, o cartão de crédito ele pode entrar para te auxiliar a conquistar alguns sonhos, para antecipar, né, a conquista de alguns sonhos, ou eventualmente, se você utiliza ali, né, você consegue concentrar suas despesas, ganhar milhas, ganhar cashback, enfim, ele pode ser bem utilizado. Então, a questão do cartão de crédito, ela está muito relacionada às nossas decisões, tá? Então, eu falo muito isso, assim, porque eu vejo muitos influenciadores de finanças falando para cortar o cartão de crédito, não usar mais e tal, mas você tá ali é uma ferramenta só. Se você não trabalhar a causa raiz, que é a decisão mesmo, aí você vai continuar tendo problema de alguma outra forma, né? Hoje em dia está vindo Pix parcelado, enfim, você vai continuar tendo problema. A causa raiz mesmo são as nossas decisões. E aí, passando um pouquinho aí sobre ferramentas, né? Dando mais algumas ferramentas, o que eu trago também para todo mundo? Que as ferramentas, elas têm que te auxiliar em dois pontos. Você identificar onde que o seu dinheiro está indo embora, onde que você está perdendo, né? Onde que ele está saindo e você não está vendo ou não está sentindo, e a reforçar os seus hábitos. Então, é como se fosse uma academia mesmo. Você ter ali
né, esse auxílio aí para reforçar os bons hábitos financeiros, você ter ferramentas que vão te ajudar. Tem gente que gosta do bom e velho Excel, tem gente que usa o caderninho para anotar todas as despesas, tem gente que usa aplicativos para utilizarem para conseguirem, né, ter esse controle mais fácil, né, hoje em dia tem inteligência artificial aplicada em vários casos aí para te trazer isso. Tem gente que precisa de um mentor financeiro, alguém para acompanhar e ser seu guia durante esse período. Enfim, tem muitas soluções aí que vão te ajudar a ter o controle de onde que você está gastando seu dinheiro. Quando você começa a ter esse controle, aquele ponto que eu falei do streaming, né, putz, eu assino Netflix, Disney e mais não sei quem. Pô, mas esse mês eu nem assisti Netflix, estou pagando aqui R$ 40 por mês. Pô, será que não tem multa de cancelamento? Será que eu posso me programar para cancelar esse mês e só assistir no próximo, concentrar, né, quando eu vou assistir ali o Netflix? Pô, já são R$ 40 por mês ali, que se você ficar 6 meses assinando, mês sim, mês não, você já economizou uma baita grana no ano aí, que dá para você eventualmente ir num jantar legal e não afetar suas finanças. Então, você utilizar alguma ferramenta para ter o controle das suas finanças é muito importante nesse sentido de você entender qual que é o seu panorama. O que eu recomendo para todo mundo? Quem quer começar, até no site da Alha, tem, tá público para todo mundo, está disponível. A gente tem uma planilha de gestão financeira que você pode baixar e aí você consegue utilizar ela para fazer o seu planejamento financeiro. Via de regra, pega seus últimos 3 meses no banco, fatura do cartão e extrato, coloca lá, você já vai ter mais ou menos uma média do que são seus gastos mensais. Óbvio que tem algumas coisas que entram ali, os impostos de começo de ano, tem aniversário, né, de alguma pessoa querida que você quer presentear, enfim, você vai colocar esses pontos, mas você vai ter um seu planejamento ao longo do ano e aí você vai conseguir identificar o que você está gastando a mais ali que não poderia. Pô, esse mês aqui eu pedi Uber demais, deu 300, R$ 400 de Uber aqui. Pô, acho que eu podia ter algum dia trocado aqui e não ter ido de Uber esse dia, né? Eu podia ter me programado para sair 10 minutos antes e ter ido de transporte público, ou então ter dividido, né, feito uma carona com alguém. Enfim, você vai conseguir analisar isso e você vai rever as suas decisões. Acho que um ponto legal é que a grande maioria das pessoas que se endividam, elas olhando para trás, elas conseguem identificar qual foi a despesa que ela não precisava ter e que ela teve porque ela tomou uma decisão errada em algum momento, ou ela não tinha consciência completa do que ela precisava fazer ali naquele momento. Então, é super importante ter isso aí. E tem as ferramentas que vão te ajudar a reforçar bons hábitos. Então, a Alia também ela nasceu nesse lado de a gente reforçar os bons hábitos de economia. Então, a ideia da Alia, originalmente, era ser um grande clube de descontos onde as pessoas economizassem no seu dia a dia. Então, a gente tem descontos dos mais variados tipos aqui, desde abastecimento do carro, passando por farmácia, restaurante, educação, nos sites, enfim, a gente tem uma gama muito completa aqui, são mais de 34 mil parceiros com desconto aqui na área, que ajudam a economizar no dia a dia. Então, um usuário em média da área aí, ele consegue uma economia superior a R$ 200 por mês, utilizando bem aqui a nossa rede de descontos. E, somado a isso, a gente tem toda a parte de planejamento financeiro e educação financeira que a gente vem introduzindo aqui. Essa palestra, por exemplo, é um dos produtos aí que a gente tem aqui dentro. E aí, falando de área, falando de desconto, tem uma recomendação que eu gosto muito. Eu não ganhei jabá nenhum aqui, eu não conheço a Natália Arcuri, mas eu acho que o livro dela é muito legal. Pode ser até um bom presente para dar. É uma leitura muito fácil. Nesse QR Code aqui tem um descontinho dentro do livro dela para vocês comprarem na Amazon. Mas é uma leitura que eu recomendo muito para quem está começando. Se você já tem um bom controle financeiro, se você já, né, já faz ali, já tem a sua planilha, já tem um aplicativo que você usa, você já está investindo, aí tem conteúdos mais densos, mais apropriados para você. Mas quem está começando, quem ali, putz, eu não faço nada ainda, eu quero começar a controlar,
esse é um livro legal que ela escreveu, e é super bacana, uma leitura super fácil, e com um descontinho fica melhor ainda. Bom, mas aí falando de dívida, que acho que é eu vi aqui, o Rodrigo mandou, o problema do iFood. iFood é um baita problema nessa aí de controlar as despesas. A grande maioria das pessoas que começa a controlar, ela faz assim, pô, gastei R$ 700 de iFood esse mês. Se você fizer a compra do mês no mercado, você não vai gastar o mesmo tanto. Né, se você comprar, se programar para isso. Então, é um grande problema aqui. E aí, falando das dívidas, que é um ponto que acho que de todos é o que gera mais preocupação para quem está endividado, e acho que todo mundo aqui já ou esteve ou conhece alguém que esteve endividado, e isso acaba, de fato, tomando muita atenção e muita gente não sabe nem como sair. E aí é um pouco disso que eu quis trazer aqui, o como sair dessa questão do endividamento, tá? Ah, o primeiro passo, e pode parecer besteira, mas eu já encontrei pessoas em palestras que tinham essa postura de chegava o boleto lá da cobrança, ela colocava numa gaveta, esquecia e falava assim: daqui 5 anos isso aqui vai caducar e eu não vou pagar essa dívida. E eu estou falando sério, assim, a pessoa deu depoimento ao vivo para todos os colegas, falando que ela tinha essa postura, e que isso só atrapalhou ali a vida financeira dela, porque essa postura vai te impossibilitar de fazer uma série de coisas. Então, o primeiro passo é assumir que a dívida existe. Essa história do caducar, apesar de ter um fundo de verdade, ela é muito ruim, traz muitos malefícios aí para sua vida. Então, assume que as dívidas existem. E aí, você anota tudo que você deve. Quanto eu devo para o banco, quanto eu estou devendo no cartão de crédito, quanto eu estou devendo para os meus amigos, quanto eu estou devendo para familiar. Anota tudo, coloca num papel, coloca numa planilha, e anota tudo que você deve. E anota também o quanto, para quem eu devo, o quanto eu devo e o quanto que eu estou pagando de juros nessa dívida. É óbvio que amigo, familiar, eventualmente não te cobra juros, mas o banco e o cartão, eles sempre cobram juros e um juros bem alto, por sinal. E eles são obrigados a te dar essa informação, tá? Se não ficar clara essa informação no olerite, no cartão, na fatura do cartão ou no banco ali, o seu gerente ele é obrigado a te dar essa informação, você pedir o esclarecimento e ele te passar o quanto que você está pagando de juros em alguma dívida, tá? E aí é importante, então, você anotar tudo isso. Com essa lista feita, tenta renegociar. Acho que muita gente não sabe o poder que tem na mão ao tentar renegociar. Muita gente fala assim, não, o banco, você acha que o banco vai querer me ouvir? Estou devendo lá, sei lá, 3 mil, 4 mil reais para ele. O cara nunca vai querer ouvir. Pensa do outro lado, o banco, ele está querendo receber. E se você virar para ele e falar assim, cara, eu não estou conseguindo pagar do jeito que está hoje a dívida, ou porque a parcela está muito cara, ou porque o valor ainda está muito alto, os juros está muito alto, eu quero pagar, mas do jeito que está, eu não posso pagar. O banco, ele sempre vai abrir alguma porta ali para tentar renegociar de alguma forma essa dívida que você tem. Seja banco, seja cartão, ou seja algum familiar, um amigo que você tá devendo, tenta sempre renegociar. Hoje, existem muitas empresas que auxiliam na parte de renegociação de banco para bancos ou cartões, tá? Então, tem muita coisa, tem muita oferta disponível aí de boas empresas. Então, né, quando você selecionar alguma, faz uma pesquisa, vê ali no Reclame Aqui, eventualmente, se essa empresa ela tem uma boa reputação para te auxiliar nessa renegociação, e isso pode acontecer. Existem dívidas que são dívidas que eventualmente são de juros rotativos, de cartão e tal, que a pessoa consegue ter quase 90% de desconto em cima dos juros que foram apurados no período para ela conseguir quitar uma dívida. E a pessoa nem imaginava que ela poderia ter esse tipo de auxílio de renegociação. Então, é importante passar, né, adiante aí essa palavra de que é possível sim renegociar. E o último ponto, depois que já renegociou, que eu já sei o quanto eu vou ter que pagar, é priorizar as dívidas mais caras, porque isso vai fazer com que você evite a bola de neve. O que são as dívidas mais caras? É a que a taxa de juros é a mais alta. Então, se eu tenho uma dívida que não tem taxa de juros, o valor dela não vai aumentar ao longo do tempo, se o tempo passar. Então, se eu tenho uma dívida que, mesmo pequena, tem uma taxa de juros muito alta,
cada mês que eu não pago, ou que eu deixo de pagar ela, ou que eu postergo, né, a quitação dessa dívida, ela vai ficando mais cara, ela vai aumentando o valor. Então, você sempre tem que priorizar a dívida que a taxa de juros é a mais alta. Em geral, a escala que se hoje tem é, né, o juros do rotativo ali do banco, que é o famoso cheque especial, aí o cartão de crédito e outras dívidas que tem. Então, sempre tenta quitar primeiro as dívidas mais caras. Uma possibilidade que também muita gente não sabe que tem, ou eventualmente não consegue orquestrar, é fazer a portabilidade do crédito. A portabilidade ela é mais comum em casos onde você tem uma dívida mais de longo prazo, que você quer mudar do banco A para o banco B. Mas um jeito de fazer portabilidade também é eu estou com uma dívida no cartão de crédito, eu pegar um empréstimo pessoal com uma taxa de juros mais amena e eu quitar minha dívida do cartão e eu ficar com uma outra que as parcelas vão se encaixar no meu orçamento. Então, essa portabilidade de crédito, ela é muito importante nessa questão de priorização do pagamento das dívidas mais caras. Você evitar a todo custo deixar uma dívida cara ficar aumentando, né? Você tem que antecipar o máximo possível a quitação dessas dívidas caras. Então, é mais ou menos esse é o tutorialzinho aí do que fazer no caso de dívida. Se alguém tiver algum amigo aí, alguma coisa, ou quiser comentar algum caso, manda no chat que eu vou ter prazer aí em ajudar a resolver. E um outro ponto que é muito relacionado a futuro e que também é um grande fator de angústia é como que eu estou me preparando para o meu futuro. Então, né, dentro ali de tudo que está na nossa vida financeira e aquela sensação de segurança que eu falei que é um dos pilares do bem-estar, é essa sensação de segurança com o futuro, como que eu estou construindo isso né, a todo momento. E, naturalmente, a gente vai falar aqui, né, de previdência, que é uma dúvida que muita gente tem, de onde é o melhor lugar para eu colocar o meu dinheiro pensando no futuro, pensando na minha aposentadoria. E aí sempre perguntam, né, melhor a previdência privada, pública, na privada, é melhor VGBL, PGBL, na pública, quanto que eu coloco, eu vou no mínimo, eu vou no teto. Eu faço uma divisão aqui um pouquinho diferente, de que a gente tem três tipos de previdência, que é a pública, a privada e a pessoal. Eu vou explicar o que que é a pessoal. A pessoal, ela é você cuidando dos seus investimentos por você mesmo, você tendo a gestão disso aí. A privada é quando você terceiriza para alguma empresa fazer essa previdência para você, que aí são comuns, né? Os bancos têm, seguradoras têm as suas previdências privadas, e tem a pública, que é a contribuição que todo mundo faz aí para o INSS. E aí cada uma tem as suas particularidades. A pública, você não tem gerência nenhuma sobre isso, ele é quase que um seguro, ele né, ali é obrigatório, e que obviamente tem uma questão muito forte, assim, muito relacionada à rentabilidade. Ela é a que de todas tem a menor rentabilidade nesse sentido, ou seja, eu preciso dar muito mais para receber lá na frente. E aí, nesse ponto, ela não acaba não sendo a melhor alternativa quando você está pensando no rendimento lá na frente. Mas ela tem esse quesito de seguro, de segurança, né? De ela te suportar caso aconteça alguma coisa, ela vai ter essa função. Tem a previdência privada, que aí você tem uma oferta muito ampla aí de bancos que oferecem, de seguradoras, que oferecem a previdência privada, e aí o modelo que você vai contratar, ele depende muito do modelo que você faz o seu imposto de renda. Então, em alguns casos é mais aplicado o VGBL, em outros a PGBL, depende muito do modelo que você faz o seu imposto de renda ali, a composição que é feita dentro da família. Para cada caso aí, o próprio banco ele vai conseguir te auxiliar nessa escolha de qual que é o modelo. O importante é que você faça a adesão ao modelo e não mude ele ao longo do tempo. Então, em geral, né, é importante você escolher isso bem antes de começar. E a previdência pessoal é onde você tem total gerência ali sobre onde o seu dinheiro está aplicado, mesmo que você terceirize
a escolha de onde vai estar aplicado, qual é o investimento especificamente que vai estar, para um fundo de investimento e tal, mas você tem a autonomia de poder resgatar ele a qualquer momento, né? Os outros dois, você colocou o dinheiro lá, o dinheiro ele fica travado nessas previdências, você não consegue resgatar ele antes da sua aposentadoria. Quando você tem essa gestão dos seus investimentos, essa previdência pessoal, né, que eu falo, você está de fato ali com o dinheiro na sua mão, mesmo que aplicado num fundo, você pode resgatar em algum momento. O ideal é que você não faça, você tem que ter o controle para saber que aquilo ali ele tá para o seu futuro, né? Você está construindo aquilo para o seu futuro, mas ele vai te trazer um rendimento maior, ou na verdade você vai precisar colocar menos dinheiro para você poder resgatar o mesmo montante lá na frente. E isso é um ponto importante de trazer aqui. Sempre que a gente está falando de futuro, de previdência, de investimento, o tempo é o melhor amigo do dinheiro. E é o quanto antes a gente começar, melhor. Menos a gente vai ter que fazer de esforço agora, né, no presente, para ter o benefício lá na frente, no futuro. Então, tem uma conta que para cada R$ 1 que eu aplicar durante 30 anos, então dos 20 aos 50, eu vou conseguir recuperar R$ 30 depois dos 50 aos 80. Então, você tem um efeito multiplicador muito grande do dinheiro ao longo do tempo, e é importante a gente ir sempre construindo, e a constância de aporte também é super importante. E aí, de investimento, assim, eu sei que muita gente pergunta, onde que eu coloco o dinheiro? É bom tal investimento aqui? Eu nem poderia aqui, acho que não seria nem adequado eu ficar fazendo recomendação de investimento, de coloca em tal ação, coloca em tal fundo, coloca em tal, porque tem muitas opções, mas tem muito conteúdo disponível. O que que eu posso passar aqui de informação que é legal para empoderar vocês dessa decisão? Escolham uma boa casa aí para fazer investimento, né? Então, você tem várias assessorias de investimento, você tem várias plataformas de investimento disponíveis. Escolham uma boa. Boa parte dos bancos até estão fazendo, né, comprando ou fazendo parceria com boas plataformas de investimento aí, XP, BTG, o Santander tem a Toro também, enfim, tem várias, tem a Rico. Tem várias plataformas de investimento que são muito boas e que vão te dar suporte nas suas decisões. O que eu passo para todo mundo a jornada de investimento, ela também tem uma trilha a ser percorrida. E a primeira dela é a reserva de emergência. A reserva de emergência, o que que é? Ela é você pegar os seus gastos essenciais, aqueles itens que a gente falou lá atrás, que são as minhas necessidades, que eu não posso ficar sem, você pegar o quanto que isso aí soma no seu mês e você multiplicar isso pela quantidade de meses que você quer ter um colchão de segurança. Isso pode ser de 6, 12 ou 18 meses. Quem é muito conservador, né, avesso a risco, pode 24 meses, que aconteceu alguma coisa, eu perdi totalmente minha renda, o quanto que eu tenho de colchão de segurança aqui, que eu não vou mudar a minha vida drasticamente e que eu vou poder continuar aí trabalhando para resolver essa situação. Então, a reserva de emergência, ela é exatamente isso. É o quanto você gasta, essencialmente ali, seus gastos essenciais para sobreviver, vezes a quantidade de meses que você quer um colchão de segurança. Quem é mais novo, tem mais, né, facilidade de, eventualmente, buscar uma alternativa de renda e tal, você faz ali 6 meses, um pouco mais aí, um ano. Quem já tem família, tem filhos, precisa de um colchão de segurança maior, e aí você aumenta isso. Mas é importante você ter a sua reserva de emergência, e aí ela tem duas características super importantes que ela obrigatoriamente precisa seguir. Uma ela tem que estar protegida da inflação. Então você tem que escolher um investimento que proteja esse seu dinheiro da inflação. Ele não pode perder valor no momento que você, né, ter perdido valor no momento que você vai precisar dele. Então, tem vários investimentos, letra do tesouro, né, enfim, tem vários CDBs ou produtos que os próprios bancos oferecem que você consegue deixar o dinheiro aplicado ali e que ele vai estar minimamente sendo corrigido pela inflação. Isso vai garantir que você vai ter o dinheiro que você guardou no momento que você precisar. E o outro é a liquidez. Eu preciso desse dinheiro, é uma emergência. Então, se acontecer de eu precisar esse dinheiro amanhã, ele precisa estar disponível amanhã para eu retirar.
tá? Então, a reserva de emergência então, tem que estar protegida da inflação e tem que ter liquidez. Você tem que poder retirar esse dinheiro no momento que você precisar. Uma coisa que muita gente pergunta, sim, e eu não vejo muitos influenciadores falarem, é que dentro da própria reserva de emergência, você pode ter níveis de liquidez diferentes, tá? Então, pensando que é emergência, você não vai, dificilmente você vai precisar gastar toda ela no dia seguinte. Então, você pode pegar, por exemplo, e dividir um terço dela, eu deixo com liquidez, né, diária ali. Eu posso resgatar amanhã. Eu posso pegar outro bloco e que eu possa resgatar daqui 30 dias. E mais um que eu posso resgatar daqui 3 meses. Então, dessa forma, você consegue até trazer uma rentabilidade um pouquinho maior para sua reserva de emergência, mas garantindo que ela está cumprindo a função dela, tá? Então, essa é uma das dicas que eu dou de reserva de emergência. E aí, um ponto que é natural, que acontece logo depois que você consegue conquistar a sua reserva de emergência, é que você começa a buscar melhores rentabilidades para o seu dinheiro. E aí que você começa a analisar alternativas, e aí você vai buscar conhecimento em cima de quais são os melhores produtos que vão fazer meu dinheiro render mais. A tranquilidade que a reserva de emergência te dá, ela faz naturalmente você ficar um pouquinho mais propenso a risco, ou você optar por investimentos que são um pouco mais demorados, mais alongados, que vão te dar um retorno maior, tá? Então, é natural, porque é uma jornada que inicia pela reserva de emergência, porque depois você vai ter essa tranquilidade para você optar por investimentos de mais longo prazo ou investimentos um pouquinho mais arriscados que vão te dar um retorno maior. Uma das coisas que também eu falo muito é não tenha vergonha de falar assim, eu não consigo entender, eu não consigo acompanhar o mercado. Você pode pegar e terceirizar isso para alguém fazer a gestão do seu dinheiro. Você pode investir num fundo de investimento que vai cobrar uma taxa ali de performance em cima da rentabilidade, mas você vai ter alguém que é especialista, que está olhando para isso o tempo inteiro e que está, de alguma forma, alinhado com o seu interesse, né? Porque o bônus da pessoa que está lá está associado à performance do fundo que você está aplicando dinheiro. Então, ele quer também ganhar dinheiro com você ganhando dinheiro. Então é importante isso, é uma relação que é legal de você ter para quem não quer ter a gestão aí total do seu dinheiro, né? Não tem essa facilidade com a parte financeira, não quer ficar acompanhando quais são as opções que tem, fazer o controle dos seus investimentos. Tudo bem, coloca lá num fundo de investimento, ele vai te atender super bem nesse sentido, tá? E então acho que é super super bacana esse ponto sobre investimentos. Acho que são esses os pontos que eu tinha para trazer. E aí um dos pontos bem legais que eu trago aqui para todo mundo é que eu não sei se todo mundo já viu essa curva aqui em algum momento, mas ela é uma curva de previdência. O que ela traz para a gente? É o quanto de tempo eu tenho que poupar dinheiro para o meu tempo de aposentadoria. E isso aqui, hoje, na Alha, a gente tem dentro da Alha né, um produto que é uma consulta com um mentor financeiro, que nessa consulta ele já vai traçar com você essa curva de previdência, que associado às suas metas de quero me aposentar com tantos anos, quanto que eu preciso poupar por mês para eu poder me aposentar com determinada faixa de renda. E aí, essa curva aqui, ela vai te dar a meta. E a meta, ela é super importante para você ter a evolução do bem-estar. Né, eu faço paralelo muito com quem quer emagrecer. Pô, você tem que ter uma meta, porque senão, né, melhorar de vida, que seja, mas, né, melhorar o bem-estar ali, mas você vai ter uma meta ali, eu preciso perder tantos quilos, porque está associado a isso. Eu preciso chegar num montante tanto de poupança para eu conseguir ter uma aposentadoria mais tranquila. Então, a meta, ela está muito associada a você ter essa mudança do hábito no hoje, né, para você priorizar o seu futuro. Então, a curva de previdência ela é um ponto super importante para você construir e ela tangibiliza muito essa questão da meta financeira que você precisa ter para construir o seu futuro. E aí, aqui, cada pessoa vai ter a sua curva individual. Tem pessoas que a curva é mais para cima, tem pessoas que a curva é mais para baixo, tem pessoas que querem se aposentar antes, tem pessoas que adoram a rotina do trabalho e falam assim, não, eu quero trabalhar até os 80 anos.
e tudo bem. Então você vai ajustar, cada pessoa vai ter a sua própria curva. E isso que é legal de ter, porque aí você sai mais tranquilo com a sua meta. E aí você traz a sensação de segurança para o seu hoje. Então você está garantindo o seu futuro, você sabe que você está na trilha ali para garantir o seu futuro, mesmo que com um esforço pequeno hoje, mas você sabe que aquilo ali lá na frente vai compensar. Então é super importante ter a curva de previdência, é uma coisa que pouca gente já fez a sua, ou já teve a sua, mas acho super legal. E aí, para fechar aqui o meu lado, que eu queria falar um pouquinho de qual que é a fórmula de sucesso, né? Se eu de fato soubesse, eu ia estar bilionário, eventualmente ia estar até dando mais palestras aqui, porque é uma parte que eu gosto muito. Mas eu acho que está muito associado a disciplina e tempo. Como eu falei, tempo é o melhor amigo do dinheiro, e você precisa incorporar a disciplina aí para você poupar todos os meses, para você tomar as melhores decisões financeiras. E aí, dessa forma, você associando a disciplina de poupar todos os meses, utilizando o tempo a seu favor, você vai ter mais bem-estar financeiro, tá? Então, é um pouquinho aí do que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado, que tenha, de alguma forma, aí, passado algum conteúdo que vai ajudar ou vocês ou alguém próximo. E acho que de conteúdo em geral é isso. E abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, quiser É isso mandar no aí, chat. gente. Quem quiser perguntar, pode abrir a câmera, o microfone ou escrever no chat, fiquem à vontade. Gustavão, obrigado, cara, por essa aula aí. Eu falo que quando você estava começando a dar a introdução, eu já fui botando a mão na cabeça, assim, que eu me identifiquei com tudo de errado que você comentou. Mas eu estou melhorando, eu estou melhorando. Eu já estou naquela etapa onde a gente reconhece a dívida, organiza e começa a limpar a casa, sabe? Organizar. Acho que aquele ponto, aquele, onde você coloca os 4 pontos ali, foi o ponto alto, assim, para aprender, né, de fato. Como é que a gente se organiza, né? Porque todo mundo que tem esse tipo de problema procura a resposta, né? Como é que a gente começa? Então ali já teve o mapinha, viu, gente? A gente vai disponibilizar esse material para vocês. Pelo menos esse print aí para todo mundo acompanhar. E acho que um ponto às vezes a pessoa está imersa no problema da dívida e ela não consegue ter essa visão de por onde eu vou começar. Ela está ali, aquilo ocupa a mente de uma forma que ela não consegue pensar em como agir. Então, às vezes é isso, né? Você pode não estar endividado, mas se você conhece alguém que está, putz, tira o print, manda para essa pessoa e fala assim, pô, quer ajuda? Eu sento com você, faço aí. Acho que isso é importante. Legal. Gustavo, vou pedir para você passar mais um slide, que eu acho que ali a gente vai ir para. Aí. Para a gente finalizar, vou deixar nesse slide mesmo, para vocês fazerem a avaliação, tá, gente, do nosso evento, dizer o que vocês acharam, deixar ali a opinião de vocês, o que vocês gostariam de ver nos próximos eventos, os temas, tá? Então, vou deixar esse QR Code aí paradinho, enquanto a gente vai batendo esse papo final aqui. O que você acha, Gustavo, que é, assim, de uma maneira geral, eu acho que todo mundo deve concordar que o cartão de crédito deve ser o maior inimigo da galera em relação a gastos, né? Mas dentro do cartão de crédito existe um vilão, né? Tipo, que você comentou do Uber, né? O iFood. É. Eu falo os dois, eu tô nos dois, Uber e iFood. É que agora tá dando bastante calma, mas Uber e iFood eram os meus melhores amigos. É. Então, mas o que você acha que é? Então, eu acho que assim, hoje, a grande maioria das plataformas, ela trabalhou a experiência do usuário para facilitar o momento da compra. E com razão, né? A gente gosta de ter uma experiência mais facilitada, sem fricção ali. Mas esse caso aí, por exemplo, iFood, Uber, e outras compras recorrentes, elas acabam influenciando muito nesse ponto de eu perder o controle das despesas. Então, muitas pessoas, você vai lá, é um Uber de R$ 10, você para e pensa assim, não, mas R$ 12, R$ 15, putz, eu tô meio atrasado aqui, eu vou pegar só dessa vez. E aí, semana que vem, pega de novo. Aí não sei o quê. Então, essas pequenas compras recorrentes, que na hora que você olha no final do mês, acaba somando um montante bem mais alto, elas acabam passando muito no seu orçamento ali, estourando o orçamento.
por isso que é importante você fazer aquela avaliação depois, parar uma vez por mês e baixa a fatura ali, joga na planilha, ou eventualmente muitos bancos já, ou, né, eles trazem esse extrato aí de quanto você gastou por grupo. Se você tem esse planejamento, você sabe que, eu posso gastar R$ 200 por mês de Uber porque está no meu orçamento. Pô, eu gastei 300 esse mês, o que que eu posso fazer diferente para o mês que vem para evitar? Posso me programar para sair um pouquinho antes de casa, ou posso pegar carona com alguém, ver quem mora perto da minha casa, ou fazer uma parte do trajeto de transporte público e outra parte de Uber. Enfim, você olhando para trás e fazendo essa revisão das despesas, você consegue identificar. Porque é importante fazer essa revisão, porque o vilão não é o cartão, é aquilo que eu falei. Nós somos os nossos próprios vilões. As decisões que a gente toma em cima disso é a vilã aí, né, nesse caso, nessa história. Então é importante ter essa revisão e a gente rever os nossos gastos, os nossos hábitos, incorporar novos hábitos, isso que de fato faz a grande diferença. Mas esse do streaming, a gente foi um dos conteúdos que acho que foi mais compartilhado da área, que foi estratégia de como otimizar o streaming, porque a grande maioria das pessoas tem 2 ou mais streamings assinados. É um de música, um de vídeo, ou até mais de um de vídeo. Eu mesmo, eu tenho 2 ou 3, mas é que eu gosto muito. Então, meu tempo livre eu gosto muito de assistir série, filme. Mas mesmo assim, poxa, tem meses que eu não assisto o Netflix. Pô, se eu tivesse me programado minimamente, ou acabou alguma série que eu gostei e eu já vi que não tem nada, você pode cancelar. Ele vai estar lá cancelado, você consegue reativar depois sem problema nenhum, sem pagar nenhuma taxa extra, o stream. Tem muitos streamings agora que estão fazendo conta família ou conta com amigos. Então, o próprio YouTube, por exemplo, é um que muita gente não sabe, você pode dividir ele com 5 amigos a conta do YouTube Premium, você ganha vídeo e a parte de áudio do YouTube Music. Então, rever um pouquinho esses gastos recorrentes também ajuda bastante. Pô, legal, legal. Dicas valiosas aí para quem quer sair do vermelho, né? Gente, a gente deu até uma estouradinha no tempo aí, mas quem quiser fazer uma pergunta aí, por favor, fique à vontade, tá bom? Quem quiser fazer a pergunta, vamos ver se teve alguém aí com dúvidas. Ninguém está com dúvida aí? Não, ninguém, tá todo mundo com dinheiro sobrando. Casa, ou se compra bicicleta, se mora de aluguel ou compra apartamento. Ninguém está com dúvida. Acho que está todo mundo bem. Próximo aí eu vou tá trazer indo bem, investidor aí, alguém para pegar investimento aqui. Show de bola. Gente, para todo mundo que nos acompanhou aí, inclusive a Jo, que esteve com a câmera ligada aí com a gente, obrigado, viu? Nos acompanhando. Super obrigado a todos vocês por esse super evento. Panda, cara, de coração mesmo, super obrigado por essa aula, por ter aceito esse desafio aí de trazer conhecimento para todo mundo. E um conhecimento tão importante, né? Que o brasileiro está sempre enrolado e a gente está tentando desenrolar, né? Certeza, foi um prazer. Super obrigado. Valeu, gente. Super obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Deixa eu ver. Só agradecendo, Pablo. Tamo junto, cara. Obrigado. Obrigado pela presença aí de todos vocês. Nos acompanhem. Vocês vão receber o e-mail para quem não fez a avaliação, para nos avaliar aí. Importante para a gente saber a opinião de vocês. E para nos acompanhar nos próximos eventos. Mês que vem tem outro. Quero vocês presentes aí com a gente. Tá bom? Panda, muito obrigado a todos aí que estiveram presentes com a gente. Muito obrigado. Vamos encerrando por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau.